Boa tarde, então, a todos, sejam muito bem-vindos. A gente tem o prazer de receber agora para essa palestra a Fernanda Sarmento. Seja muito bem-vinda, Fernanda, é um prazer te receber aqui também, viu? Eu vou aqui ler o mini bio da Fernanda e em seguida eu passo a palavra a ela, tá bom? Gente, olha, então a Fernanda é designer gráfica, pesquisadora, curadora de design e professora nos cursos de design e de arquitetura da FAUSP, aqui em São Paulo. Possui doutorado em design e sustentabilidade, também pela FAUSP, com o tema de pesquisa Design para a Sociobiodiversidade, realizada a partir de pesquisas e práticas com populações tradicionais na Amazônia. Seu pós-doutorado foi realizado pela Unesp, onde estudou, então, a cultura material do entorno do rio Tapajós como recurso para o fortalecimento local. Na Amazônia, além das pesquisas em design e sustentabilidade direcionadas ao desenvolvimento sustentável local, realizou oficinas de design e atividades de consultoria para comunidades tradicionais na Floresta Nacional do Tapajós e na Reserva Extrativista Tapajós Arapiuns. Tem especialização em design editorial em Milão, Itália, onde trabalhou também na revista Domus durante 6 anos. Voltando ao Brasil, foi curadora da exposição Design das Revistas Italianas no século XX, que foi realizada no Espaço Fiat, em 93, e Design Editorial no Brasil, Revista Senhor, realizada no MIS São Paulo, no Museu da Imagem do Som, né, em São Paulo, em 94. Seu estúdio, fundado em 94, se dedica ao design gráfico, projetos editoriais e projetos culturais direcionados à sustentabilidade. Concebeu, junto com a jornalista Maria Helena Estrada, a revista Arquidesign, da qual foi sócia, autora do projeto gráfico, diretora de arte e editora das matérias sobre design gráfico, isso de 97 até 2008. Também foi responsável pelo projeto gráfico da revista experimental A Revista para a gráfica Tacano, atuando como diretora de design entre 2001 e 2004, recebeu vários prêmios nacionais e internacionais com esses projetos, e a partir de 2007 tem se especializado em temas relacionados ao design e à sustentabilidade, com ênfase nas abordagens design de território, design para inovação social e sustentabilidade. Apresentou suas pesquisas sobre design e sustentabilidade em diversos congressos no Brasil e no exterior, e escreveu o capítulo para o livro Caminhos para a Sustentabilidade através do Design, publicado pela Uniriter em 2014. Desde fevereiro de 2016, os canais Curta e canal Arte 1 exibem uma série sobre design gráfico brasileiro, na qual Fernanda apresenta seu trabalho e características da profissão. Em janeiro de 2020, Fernanda inaugurou o Ecolab Amazônia, um projeto para promover intercâmbios culturais que possam colaborar com o fortalecimento de áreas de conservação e comunidades locais. As ações do Ecolab englobam cursos, oficinas, palestras e visitas a comunidades e tem como proposta realizar atividades que fomentem a economia criativa, o ecoturismo e a comunicação sobre o patrimônio cultural e ambiental. O site enfim, Ecolab Amazônia, e mais informações também no site fernandasarmento.com. A palestra da Fernanda vai falar, então, como vocês já estão vendo, caminhos para o design contemporâneo no Brasil em face a mudanças climáticas. E, Fernanda, eu agradeço muito a sua participação, é um prazer mesmo. Seja muito bem-vinda sempre, a palavra é sua. Obrigada, Mônica. Bom, boa tarde a todos, e é uma satisfação enorme também estar aqui com vocês, compartilhando um pouco essas minhas ideias, esse momento atual de pesquisas e também de observação do mundo, do país, assim como a Laura, que eu achei fantástica a palestra. Então acho que todos nós, né, vocês e nós que já somos profissionais já no mercado há tanto tempo, temos um questionamento em comum sobre esse momento, para onde vamos, né, nitidamente estamos numa mudança de paradigma, né, então essa proposta da minha palestra dialoga um pouco também com isso.
E, Mônica, desculpa pela mini bio, achei que ficou meio grande. Imagina, é isso. Mas... Olha, Fernanda, eu vou desligar a câmera, o microfone, para ficar só com foco em você, mas estou por aqui, tá? Qualquer coisa, é só falar. Tá, deixa eu pegar aqui, então. Então, vamos lá. Já estou me habituando a essa coisa de não ver ninguém, né? Mas, então, bem, caminhos para o design contemporâneo no Brasil em face às mudanças climáticas. Então, a proposta dessa palestra é apresentar um breve percurso dos principais projetos de design gráfico que realizei na área editorial, a pedido da Mônica, e focalizar nas interações entre o design da informação e a valorização de territórios e dos recursos culturais e naturais do Brasil, que é uma questão, enfim, que eu tenho me dedicado muito nos últimos anos, né? Então, a palestra será direcionada para questões relacionadas às mudanças climáticas e às possibilidades de ampliar a atuação de designers em processos de conservação ambiental. Serão apresentados também alguns projetos e pesquisas que eu realizei na Amazônia. Então, vamos lá. Bom, então a parte 1, que eu trato do design visual, eu só quero fazer um link sobre o tema da palestra, e justamente essa primeira parte, que eu faço a pedido da Mônica, mas também eu acho que existe uma conexão enorme entre a área do design visual e comunicação visual como um todo, e as questões que eu vou tratar na segunda parte, que são mais direcionadas ao design território e as possibilidades de atuação dos designers nos dias de hoje, num contexto no qual é tão importante que a gente comece a olhar para o nosso país, olhar para áreas que estão fora do contexto urbano, olhar para essas regiões rurais e entender que nós somos um todo, né? Então, acho que essa é a proposta, e o designer pode atuar nesses contextos de várias maneiras, como a gente vai ver. E, principalmente, eu vou focalizar nos processos de design da informação, design editorial, né, as narrativas possíveis. Bom, eu vou começar com algumas pequenas definiçõezinhas, tá? Hábito de professora, vocês me desculpem, de professora e de pesquisadora. Então, eu começo com algumas definições do Frascara, né? Onde ele fala que o design visual trabalha com processos de comunicação, o que envolve interpretação, organização e apresentação visual da mensagem. A informação pura só existe para o designer como abstração. Assim que ele atribuir uma forma concreta à informação, levando-a para o campo da representação e experimentação, começa o processo criativo. Isso já é uma citação do Bonzip, né, assim, situando um pouco como é que a gente lida, como a gente vai dessa imaterialidade para uma coisa concreta. E os projetos de design permitem que o conteúdo, então, de uma determinada informação seja percebido pela sua forma visual. Então, assim, dando uma recapitulada nas nossas áreas maiores, iniciais, embora hoje eu concordo também com a Laura, quer dizer, essas áreas estão super sobrepostas, ninguém faz exatamente uma coisa só, né, mas enfim, inicialmente a gente tem design de produtos e o design direcionado para a comunicação visual. Dentro dessa área de comunicação visual, então, a gente encontra, vocês são todos da área, né, já sabem, acho que nem precisa entrar em muitos detalhes, né, editorial, cartazes, identidade visual, embalagens, sinalização, também chamada de design ambiente, né, por muitos, a área de web, com suas múltiplas possibilidades, né, multimídias, design de famílias tipográficas, e mais recentemente, fins do século XX, começo do século XXI, design de serviço e design estratégico, que realmente são áreas que a gente acaba tendo que atuar inevitavelmente, diante dos desafios contemporâneos. E aí, eu trago alguns comentários do Frascara, porque eu acho também que eles são relacionados com o que a gente vai conversar hoje. Então, o design da comunicação visual pode ser destinado a 4 áreas, com limites um pouco sobrepostos.
a classificação aqui apresentada baseia-se na ideia de que cada área exige diferentes habilidades e diferentes níveis de formação, e mesmo em alguns casos, a contribuição de especialistas externos. Eu diria hoje que a gente precisa da contribuição de diversos especialistas de diversas áreas, mas eu acho bem legal a classificação do Frascara, porque eu acho que ela traz, assim, um contexto que, assim, uma maneira de enxergar para a profissão que ela é muito adequada para os problemas que a gente tem que lidar atualmente. Então, ele começa com o design da informação, né, que seria a organização de informações e o planejamento da apresentação visual, como, por exemplo, publicações, gráficos, diagramas, exibições informativas, sinalização, mapas, planos e ferramentas de navegação para interface de computadores, etc. Né? Então, é uma área destinada a organizar, estruturar, e, enfim, criar uma determinada narrativa com essa informação. Todos criam narrativa, né? Mas essa tem um caráter muito relacionado à edição e à organização. Aí nós temos o design para persuasão, que ele é direcionado para afetar comportamento do público. Pode ser dividido em 3 áreas: a publicidade, comercial e não comercial, a propaganda, que pode ser política, ideológica, e a comunicação de interesse social, saúde, higiene, segurança. A gente tem visto muito esse tipo de design hoje em dia com a questão da Covid, né? Fica assim, a gente tem uma mistura, né? Eu acho, de dados que vêm por meio da organização do design da informação, mas com esse caráter também de persuasão, quando a gente incita mudança ou comportamentos específicos, como, né, o uso da máscara, isolamento social, etc. O design para a educação, também direcionado para afetar comportamentos, pode ser aplicado à saúde pública e segurança, é baseado em formação, persuasão e educação. Né? Então, em geral, os governos financiam projetos que trabalham com questões relacionadas à saúde. Mensagens neste campo tomam a forma de conselhos, às vezes aparecendo como comando, às vezes como proibição. E, por fim, o Frascara traz o design para a administração, que contribui para a organização de certas comunicações dentro dos sistemas administrativos. O design para a administração inclui o design de formulários, bilhetes de transportes, diagramas, notas, né, moedas, selos, etc. Enfim, então, eu achei interessante mostrar essa divisão. Mais para frente a gente vai sentir aonde ela entra nessa palestra. Então, eu vou começar apresentando alguns trabalhos meus e falando um pouquinho do design editorial de forma bem breve, apenas algumas telas, tá? Então, assim, falando um pouco sobre mim, como vocês ouviram, eu comecei a trabalhar muito cedo, logo no Brasil, mas com uns 25 anos eu fui morar na Itália, comecei a estudar e fui procurar um trabalho, e eu tive uma oportunidade na revista Domus e me encantei com essa área editorial, que acabou sendo a minha grande área de força por muito tempo. Eu acredito que ela seja até hoje, assim, essa capacidade de editar conteúdos, criar narrativas, é uma coisa que está dentro do meu DNA, mesmo que eu vá aplicando esse conhecimento agora de forma um pouco diferente, tá? Então, esse design editorial tem como objetivo final a comunicação, a estruturação de informações, e quando a gente fala de mídias impressas, né, podem ser também digitais, em geral de conteúdos extensos, né. Eu gosto muito de entender da onde vem esse termo, editar, né, que é um termo em latim, que vem de edere, que significa dar à luz, e eu acho que é um pouco esse o nosso trabalho nessa área. Então, cabe ao profissional dessa área criar a identidade, estruturar o conteúdo visualmente, criar a forma das informações em diferentes suportes impressos ou eletrônicos, como os livros, jornais, revistas, catálogos, guias, etc., né? Bom, aqui alguns exemplos, rapidinho, revista, Arquidesign, catálogo para uma exposição sobre design amazônico em Nova York, esse é um outro catálogo para a Casa das Rosas, museu, né, que é arte, suporte, computador, e esse foi um projeto que tinha toda a identidade visual para uma mostra Sesc de arte, várias peças, essa era o guia da programação. Sobre o processo de edição e comunicação,
Então, assim, organizar conteúdos extensos em publicação não é tarefa fácil, né, a princípio. De uma certa forma, o designer, ele é um coeditor. Ele sugere maneiras de se envolver com esse conteúdo. Um exemplo disso é essa publicação do artista plástico José Roberto Aguilar, que eu passei anos fazendo, porque mostrava praticamente mais de 50 anos do percurso desse artista, e além dele ser pintor, ele é um artista multimídia, que faz performances, tem uma banda, tem isso, tem aquilo, e, enfim, uma atividade muito intensa na vida cultural do Brasil. Então, em vez de propor um livro, né, como são os chamados coffee table, onde você só mostra os quadros, a obra, o livro ele era todo entremeado por partes assim contextuais, mostrando o artista ao longo da história. Houve uma enorme pesquisa das fotos, né, ao longo da vida dele. E então, assim, mostrava uma série de fatos históricos, situações reais, entremeada por sequências de quadro. Então, nesse livro, ele acabou tendo uma certa narrativa, né? Uma narrativa praticamente desse percurso artístico da segunda metade do século XX, né? Então, a publicação tem 520 páginas e traz essa retrospectiva da obra do artista e reúne as principais obras, inclusive inseridas nesse contexto de origem, né, traçando esse panorama da cena cultural, né, nesse período de mais ou menos 50 anos. Esse trabalho foi um trabalho que eu acabei me envolvendo em tudo, assim, né, eu fiz a edição, a criação do projeto gráfico, a direção de arte, enfim, muito enriquecedor, né. Eu mostro isso um pouco para falar que, assim, eu acho que é inevitável no percurso de um designer se aproximar cada vez mais com o conteúdo que ele lida e com a edição desse conteúdo, né? Isso é uma coisa muito importante, inclusive nos dias de hoje, em face ao que a gente vê que está acontecendo, né, em termos de mudanças climáticas e todos os impactos que a nossa sociedade tem sofrido, né? E a propósito dessa questão da narrativa visual, eu trouxe dois exemplos de duas publicações, mas que eu usei o mesmo material praticamente para fazer as duas, né? Então, tem sempre essa ideia que o designer, ele amplia a percepção do conteúdo, dependendo de como ele constrói e organiza essas informações, ele pode tornar elas, ele pode relacionar uma coisa com a outra, ele pode tornar tudo mais interessante. Eu gosto muito de mostrar o exemplo dessa página dupla da revista Arquidesign, edição número 2, logo no começo. Era uma matéria sobre madeiras tropicais brasileiras, e o material que eu recebi para fazer essa matéria eram diversos livros, e cada livro tinha um tipo de informação, assim, muito pouco organizado, seguramente não passou pela mão, assim, de um designer consistente que falasse, não, isso aqui não pode entrar assim, né? Então, tinha um livro que aparecia as árvores cortadas, jogadas no chão, no meio da mata, depois tinha um outro livro que aparecia as madeiras já refiladas. Então, aqui foi feito um trabalho de design de organização, onde essas árvores foram recortadas nos dois livros, posicionadas assim na diagonal, lado a lado, depois foi aplicada uma sombrinha embaixo delas, né, e logo abaixo da árvore, né, vem uma imagem de como que é a superfície dessa madeira quando cortada, as descrições da madeira. E esse tratamento foi dado para todas, né? Então, assim, é um típico processo de edição visual aonde você organiza e cria um sentido maior. Você ver essa exposição de madeiras assim, e ver esse material em um livro científico, talvez não preocupado na compreensão e no entendimento do aspecto da árvore, faz toda a diferença, né? Enfim, alguns exemplos de projetos realizados. Agora, o que eu queria mostrar é que esse mesmo material, parte desse material, foi usado nessa outra publicação, que foi feita alguns anos depois, na revista Arquidesign, que era uma publicação dedicada à sustentabilidade, se chamava Sustentação. E essa foi a página de abertura da matéria, que era uma matéria sobre o mercado das florestas públicas na Amazônia. Então, enfim, falava sobre a possibilidade de se trabalhar com madeira manejada, falando que isso poderia ser uma saída
para o gargalo do setor madeireiro, poderia facilitar a questão do desmatamento, reduzir o desmatamento, ou poderia dar tudo errado, que eu acho que foi o que aconteceu. Mas, enfim, aqui a ideia, então, era comunicar, era trazer um duplo sentido dessa floresta, com esses enormes pixels, que são imagens das árvores, e mostrando que essa floresta tanto pode trazer essas coisas para nós, para o consumo, como ela pode desaparecer por conta disso mesmo, né? A ideia desses pixels que vão fechando esse cenário verde. E percebam, é o mesmo material, né, daqui, que eu me lembrei que tinha essas fotos em arquivo e falei, poxa, vou usar para fazer essa abertura, né? Então, tudo é uma questão de narrativa. No primeiro exemplo, é uma coisa mais didática, mais linear. Aqui já tem uma visão crítica, aqui já traz uma interpretação. São dois posicionamentos diferentes que um designer pode trazer no momento de comunicar, né? Essa edição foi de 2006. Bom, agora eu vou mostrar bem rapidinho um pouco, então, da ArcDesign. Essas são algumas capas. A ArcDesign tinha uma peculiaridade no começo, nas primeiras edições, eu convidava sempre um artista para criar algumas capas, e isso acho que durou umas 10 edições, dava um trabalho terrível, porque o artista tinha que representar a matéria de capa. E era muito difícil essa coordenação para a coisa andar de uma maneira certa. Às vezes dava super certo, como foi essa aqui, essa capa que é uma das minhas preferidas, criadas pelo artista José Espanhol, e a matéria de capa falava sobre design e artesanato, e o Zé trouxe essa ideia. Ele foi meu colega, inclusive, na faculdade, né, mas ele trabalha puramente com artes plásticas, e ele trouxe essa ideia de fazer 2 cortes ortogonais numa manga, então trazer esse diálogo entre o orgânico e o racional, né, entre a intencionalidade da ação de design. E tem essa outra aqui do lado, que foi bem interessante, foi na época que o Vicky Muniz começou a fazer alguns trabalhos, eu vi os trabalhos dele, sabia que ele morava nos Estados Unidos, achei lindo, e aí eu entrei em contato com ele e mandei algumas revistas para ele, falei, você não quer fazer a próxima, um tema sobre plásticos e tal? Ele estava no começo da carreira, acho que se fosse hoje, provavelmente ele não toparia, mas ele viu a revista e falou, eu adorei, eu vou fazer, eu topo, e aí ele fez essa capa. As outras já são do segundo momento, de uma segunda fase, onde eu comecei a trabalhar com os detalhes dos materiais, ou mesmo com produções, como essa aqui, para ilustrar esse sapato criado pelos irmãos Campanas. Enfim, a ArcDesign também dava muita ênfase ao artesanato brasileiro, e eu acho que isso me influenciou muito, até nos trabalhos que eu faço atualmente. Acho que foi de tanto olhar e visitar algumas comunidades para publicar sobre esses trabalhos que eu realmente percebi que eu tinha interesse em me envolver mais com isso, né? Chegou um momento que, depois de passar por tantos salões de móvel em Milão, eu começava a ficar deprimida cada vez que eu ia para o Salão do Móvel de Milão. Primeiro que eu morei lá muito tempo, eu fui, mas assim, tudo aquilo para mim, pelo menos, apesar de ser uma oportunidade de ver coisas incríveis, para mim tudo aquilo parecia muito sem sentido, olhando o jeito como o mundo estava, né? A própria ArcDesign teve um momento que também ficou uma coisa, eu sei que ela foi muito legal e eu sou muito grata a tudo, mas também ficou uma coisa sem sentido para mim. Eu estava bem preocupada por onde o mundo estava indo, estava super preocupado com as mudanças climáticas. Naquele momento era mais uma crise ambiental profunda, e eu realmente dei uma direcionada na minha vida, comecei a visitar a Amazônia, tentar entender mais aquele contexto, me aproximei mais desses temas para os quais, assim, eu estava mais sensibilizada. Bom, aqui alguns exemplos de páginas da revista ArcDesign. Então ela tinha um espectro, assim, bem amplo de publicação, né? Do ponto de vista do design, essa era uma matéria sobre bolsas brasileiras. Aqui, e assim, nós também tínhamos uma estrutura muito sem recursos, tudo era improvisado. Essa matéria, por exemplo, ela trazia silhuetas, vestindo as bolsas, porque bolsa é uma coisa que você precisa de escala, e você precisa mostrar também como ela é usada.
ArcDesign não era uma revista de moda, eu não tinha verba para fazer uma produção com modelos, então as modelos eram da equipe mesmo, eram os designers gráficos da revista. Essa aqui acho que nós recortamos até de uma revista. Essa era a Bia, minha assistente na época. Enfim, e aí a gente improvisava, fazia tudo, fazia produção de foto e se virava. Essa matéria é uma também que eu gostei muito de publicar, que foi trazida a nós pelo Beto Ricardo, do Instituto Socioambiental, e era um trabalho de divulgar a cestaria Banila, a Tokstok estava comercializando, ele trouxe uma documentação bem interessante, contando todo o percurso, desde o incentivo à produção dessa cestaria, que estava se perdendo, até todo o processo de passar por N cascatas e cachoeiras e transportar isso pelo Brasil todo até chegar na Tokstok. Enfim, outras coisas, aqui projeto Talentos do Brasil, também super interessante, até matérias, assim, de conteúdo mais geral, como essa que era sobre containers. Eu tive essa ideia de trazer um ovo para ilustrar, né, a ideia do container, como exemplo, assim, muito evidente na natureza, do que significa também você conter coisas. Agora aqui um pouco da revista, que foi essa publicação experimental que eu fiz para a Gráfica Takano. A história da revista era basicamente assim: a Gráfica Takano, nesse momento, era uma gráfica muito poderosa, muito grande, criou um instituto, e eles perceberam que as pessoas que contratavam o serviço das gráficas não conheciam as possibilidades de uma empresa gráfica. E nessa época eu imprimi ArcDesign lá, eu era totalmente obcecada ainda por acompanhamento e produção gráfica, e eles perceberam isso e me convidaram para fazer para dirigir a parte de arte dessa publicação, e a ideia era cada edição mostrar um pouco das potencialidades da gráfica, né? Então ela era uma revista experimental, o diferencial dela não era só a parte gráfica, porque uma revista que apenas mostra o que uma gráfica pode fazer e põe um portfólio de soluções, às vezes fica uma coisa meio over, fica uma coisa meio vazia. O diferencial era a equipe de edição, então ela era uma revista sobre cultura, artes visuais, além do universo da produção gráfica, né? E então acho que assim, muito do mérito do que ela foi se deve ao Marcos Weinstock, que era o diretor do Instituto Takano, uma pessoa muito genial, muito criativa, e a Regina Echeverria, que é uma super jornalista, que foi a editora da revista, e também é uma equipe enorme, muito bacana, que eu fui aumentando progressivamente e que trabalhava comigo, porque o maluco do Marcos Weinstock, a cada edição inventava mais coisas. Um dia eu posso falar só sobre ela, mas assim, foi uma experiência muito rica e eu acho que única na vida. Uma curiosidade é que, além de mostrar os recursos, a gente trazia uma espécie de bula em cada página, explicando o que estava sendo usado de recurso. Ela também, cada edição, ela usava uma família tipográfica diferente, mas existia um projeto gráfico, existia uma estrutura, como vocês estão vendo aqui, né, tem sempre esse A grande, com a palavra revista, que começa nele, cruza, né, enfim, né, vai na sequência da palavra. Então, ela mantinha essa estrutura, mesmo tendo variações em diversos aspectos, né, ao longo de cada edição. Aqui algumas páginas internas da revista, ela trazia muito esses personagens notos da cultura brasileira, então aqui era uma matéria sobre a fotógrafa, Ana Mariane, que tem esse trabalho lindo de fotografar essas casinhas coloridas, muitas no Nordeste do Brasil, e essa edição era uma edição que explorava a ideia das facas e dos folders, então ela era toda cheia de dobras, de sanfonas, enfim, mostrava toda a potencialidade nesse segmento, tanto que a encadernação era com espiral Wire-O. E, enfim, outras edições tinham o Mindlin como personagem, Sérgio Buarque de Holanda, 100 anos, esse era publicitário, Washington Oliveto, sempre tinha uma matéria sobre um personagem da cultura e um personagem do universo publicitário, que afinal também eram os grandes clientes da gráfica naquele momento. Bem, e acabou essa parte de design gráfico. Então vamos entrar um pouco mais no nosso tema. Então, o design, né, como todos vocês sabem, é uma atividade criativa que lida com sistemas, produtos, serviços, comunicações e processos, né?
e proporciona trocas culturais e desenvolve qualidades em produtos, serviços, sistemas, etc. Na verdade, esse é o esquema gráfico desse conceito, proposto pelo ICSID, que é International Council of Industrial Design Society. Deixa eu mudar de tela. Então, esse primeiro conceito é um conceito, né, dessa Sociedade de Desenho Industrial Internacional, de 2012, e eu peguei também, entrei no site, vi qual era o conceito último que estava sendo colocado, e tem esse de 2015. Ela mudou de nome, agora ela se chama WDO, World Design Organization, mas é a mesma instituição. E vejam, assim, eu achei interessante puxar essas duas definições agora, para a gente entender como é que o design está sendo visto no segmento, como ele se apresenta para o mundo, né? Então, essa de 2012, que já é uma definição que eu gosto, que, enfim, era a que eu vinha usando até então, né? Ela enfatiza, né, que a questão de todo o ciclo de vida, então, assim, a questão de você trabalhar com múltiplas qualidades de objetos, processos, serviços e seus sistemas, ao longo de todo o ciclo de vida, que é uma questão é um processo, né, como a gente viu, inclusive na palestra anterior, totalmente conectado com a perspectiva da sustentabilidade, com os nossos problemas atuais, e eu gosto muito disso também, é um fator central para a humanização inovadora das tecnologias. Isso eu acho que é um ponto crucial, quer dizer, a gente não pode pensar em design se a gente não pensar que a nossa ideia é focalizar no ser humano, é focalizar em viver melhor, é focalizar em humanizar o mundo, né, em tornar as coisas melhores para todos nós, né. E, obviamente, né, através deles, sim, temos trocas econômicas e culturais, no mínimo essas trocas. Opa! E a definição seguinte, eles colocam ela de forma resumida e longa, eu trouxe a versão aqui resumida. Então, o design é um processo estratégico de solução de problemas que impulsiona a inovação, constrói o sucesso dos negócios e leva a uma melhor qualidade de vida por meio de produtos, sistemas, serviços e experiências inovadores. É uma profissão transdisciplinar, que utiliza a criatividade para resolver problemas e co-criar soluções. Então, assim, olhando de uma para outra, eu percebi que, assim, as grandes diferenças é esse posicionamento quanto a um processo estratégico, que é assim que a gente acaba se direcionando cada vez mais, no sentido de sermos profissionais muito envolvidos com um planejamento, com uma concepção, e vocês também vão perceber isso ao longo da palestra, né, pelo próprio andamento do mundo, a gente não mais só presta serviço, né, os nossos serviços envolvem uma visão crítica, envolvem uma visão do todo. Espera-se, né, direcionada para resolver problema, a ênfase à qualidade de vida, que também é uma questão importante, e aqui eles incluem experiências inovadoras, que já é um conceito muito relacionado à ideia de interfaces e de mídias digitais, e resolver problemas e co-criar soluções, que isso foi conversado também na palestra anterior, e eu acho que é um ponto também crucial, né, hoje em dia a gente tem a humildade de reconhecer que as criações, elas têm um aspecto mais coletivo, é entender que cada um traz a sua contribuição para o processo criativo. Não é mais só o designer como esse ser todo-poderoso, trazendo soluções geniais para tudo. Acho que essa é uma mudança bem grande de paradigma do século XX para o século XXI. E aí, desculpem pelo texto, estou acabando, a gente vai entrar em telas com mais imagem, mas eu acho que é legal contextualizar o cenário. E aí eu trouxe esse texto do Manzini, no livro justamente que se chama Design Quando Todos Fazem Design, um livro maravilhoso, quem não conhece eu recomendo, ele assim, é um guia para mim em tantas coisas. E ele fala assim, na sociedade contemporânea, seja pela quantidade de ferramentas digitais disponíveis, ou mesmo por essa capacidade intrínseca do ser humano de criar, né, acredita-se que todos fazem design. A questão que se discute hoje é qual seria o papel dos especialistas em design nesse contexto, né, ou seja, nós que estudamos, somos profissionais da área, como é que a gente lida com isso, né, que todos têm acesso, né, todos podem criar alguma coisa, porque, enfim, ferramentas, programas, tem aos montes, né.
Então, ele fala, são considerados especialistas em design sujeitos cujo campo de interesse, de pesquisa ou de trabalho é a prática ou a cultura do design. Cabe a esses atores alimentar e apoiar processos de design, inclusive graças às ferramentas culturais e operacionais das quais dispõem, né? Então, assim, na definição, já nesse primeiro parágrafo, fica bem claro que, assim, espera-se que nós sejamos capazes de ter uma cultura e uma compreensão do mundo em que a gente está, para que a gente possa atuar de uma forma mais conceitual, mais no planejamento também, que a gente possa dar suporte, né, a processos vários. Então, continuando, segundo Manzini, atualmente, tanto o design difuso quanto o design especializado atuam em conjunto para solucionar diversos problemas que a nossa sociedade terá que lidar. Esses processos, entendidos como co-design, são caracterizados pela construção de consenso, atividades criativas e proativas, nas quais o especialista em design atua como um facilitador de ideias e iniciativas de outros participantes, né? Então, a gente já reconhece, né, que, assim, as ideias não saem só da nossa cabeça, ou a relação não é mais como era também antes, que era um cliente te trazia um briefing e você executava e pronto, né? Existe realmente esse diálogo, essa relação mais coletiva, né, de criação. Mas também inclui a criatividade e a cultura do design. Sim, faz diferença, não é que qualquer um pode fazer o que um designer faz, quer dizer, o fato de, enfim, nós estudarmos ou trabalharmos ou estarmos envolvidos, né, de maneira mais profunda com essa profissão, né, nos traz outras capacidades, né, como a capacidade de representar contextos e propostas de design original, inclusive utilizando ferramentas específicas e recursos tecnológicos para visualizar as ideias e os cenários. Bom, então, assim, esse é o contexto, né? Então, nós temos um designer que, em prática, espera-se que ele se envolva com questões e problemas contemporâneos, né? E aí, qual é o cenário no Brasil hoje, né? Bem, nós somos um país enorme, mega diverso, né? Esse território continental, uma das maiores biodiversidades, creio que é a maior biodiversidade do planeta, florestas que fazem um serviço de captura de carbono para o mundo inteiro, não só de captura, mas de umidificação e de equilíbrio climático, imensos reservatórios de águas e tantos recursos naturais e uma diversidade cultural incrível, né, que nos dá uma expressiva criatividade em diversos segmentos culturais e artísticos. Então, nós temos esse enorme potencial para desenvolver uma economia criativa, para desenvolver o ecoturismo, entre tantas coisas, né? E a gente entra agora, no século XXI, entendendo que que o grande valor desse século, que a gente está no início, são os recursos naturais, que eles estão desaparecendo, que eles estão sob ameaça, e que nós, enquanto humanidade, ainda não estamos sabendo como lidar com isso, como nos reorganizarmos para que a gente não tenha esse comportamento absolutamente predatório, que hoje em dia a gente já sente na pele, né? Então, é questão crucial desenvolvermos novos caminhos, né, principalmente para sobrevivermos às mudanças climáticas, né? A gente já vê Covid, né, queimadas o tempo inteiro, o ar que se respira é insuportável, então eu acho assim, eu estou muito sensível a esse tema, e eu me surpreendo que muitos não estejam ainda, né, porque a gente já está vivenciando. Isso significa que a gente tem que estar um pouco atento com relação a isso. E eu escolhi esse tema da palestra para tentar mostrar alguns caminhos e alguns posicionamentos que eu acho que o designer pode trazer como colaboração para tudo isso. Bom, né, então, isso é um pouco, né, do nosso país, isso são algumas imagens da Amazônia, né. No entanto, a gente continua como uma cultura de colonizados, dita também, né, pela nossa colega agora há pouco, olhando apenas para fora do país, né. Então, o que nós fazemos? Exportamos commodities que vão destruindo o nosso meio ambiente, produtos com baixíssimo valor agregado, e
não investimos em potencialidade dos territórios locais. Aliás, nós não olhamos para o nosso território, né? A nossa conversa é sempre em termos de centrais urbanas produtivas, mas a gente realmente age de uma certa forma desconexa, assim, sem ter essa ideia do todo, né? Então, nós temos um distanciamento e um desconhecimento quanto ao próprio território e cultura, muitas vezes. As florestas, os conhecimentos das populações tradicionais, a sociobiodiversidade, né, que é essa diversidade de espécies e de povos e de culturas, nossas espécies, a gente, de fato, não se interessa muito por isso, a gente não sabe muito. Por incrível que pareça, a gente sabe mais, às vezes, sobre a cultura da Europa, dos Estados Unidos, do que sobre o que a gente tem mesmo como patrimônio no nosso território. E mesmo porque a gente, assim, tem um posicionamento que a gente encontra tudo pronto nas lojas, né, sem entender de onde vêm essas coisas, quem produz, qual o impacto dessa produção. Então, eu acho que daqui para frente, essas coisas precisam mudar, a gente precisa iniciar processos de comunicação onde fique muito claro de onde vêm as coisas e como é que elas são produzidas, né, de que maneira isso impacta a nossa vida. Se a gente não tiver essa mudança, nosso futuro vai ser bem difícil, né. Hoje a gente está assim, essas imagens, eu comecei a preparar essa palestra no domingo, depois eu liguei a televisão e essas eram imagens que estavam passando no Fantástico, da semana passada, do Pantanal. Então, a gente está assim, agora, nesse momento. Crise, fogo, muitas emissões de carbono, que já geraram esse efeito estufa, né, e já estão gerando profundas mudanças climáticas. Covid, que também é uma consequência desse processo de mudanças climáticas, mas com grande desenvolvimento tecnológico, para o bem e para o mal, e com a certeza, eu creio que a maioria de nós, assim, está percebendo que é necessário, urgente, uma revisão de paradigmas, né. E começamos a perceber, ter essa percepção, finalmente, de maneira mais clara, dessa interdependência entre as esferas social, ambiental, econômica, cultural e, principalmente, ética. Então, isso somos nós hoje, né? Então, assim, sobre o Brasil, né, que é o tema da nossa palestra, na nossa palestra, como está o Brasil no ranking das emissões de carbono? Então, entre 2016 e 2018, a gente percebe que o Brasil figura, ele varia um pouco de posição, como o sexto ou sétimo maior emissor de gás do efeito estufa. E grande parte desse percentual de emissão vem justamente da queimada das florestas, né? Então, os gases do efeito estufa, né, chamados GE, absorvem e retêm calor e alteram as temperaturas do planeta. Isso não é novidade para ninguém, né, mas só para lembrar, eles são emitidos, por exemplo, em chaminés de fábricas, desmatamento de florestas, equipamentos de veículos, rebanhos de gado. Então, a situação é assim, reduzir drasticamente as emissões por si só não é mais suficiente. A gente está nesse ponto. A gente tem uma quantidade tal de carbono na atmosfera que, para evitar mudanças climáticas perigosas, é importante que a gente precise não apenas reduzir, mas também remover e armazenar o carbono da atmosfera. Então, essa é a situação, esses são dados de um instituto de pesquisa, totalmente focalizado em questões de clima, florestas e cidades. Então, a gente precisa, enquanto designer, também pensar que maneiras a gente tem, o que a gente pode produzir com essa perspectiva, né? Como é que nós vamos fazer para retirar esse carbono da atmosfera, além de reduzir bastante as emissões. Então, esse mesmo instituto de pesquisa coloca 6 maneiras de se retirar o carbono da atmosfera. A primeira e a preferida e absoluta por todos são as florestas. A fotossíntese remove o dióxido de carbono naturalmente, e as árvores são especialmente boas para armazenar o carbono removido da atmosfera, né, pela fotossíntese. Então, o que se poderia fazer? Expandir, manejar, restaurar florestas existentes e áreas degradadas, para incentivar mais absorção de carbono. Então, essa abordagem de remover o CO2 pelas florestas, ela é relativamente barata quando comparada às outras, que envolvem muitas vezes tecnologias que não estão sequer ainda aperfeiçoadas e são muito mais custosas. Além disso, investindo-se nisso, a gente também
consegue produzir água, ar mais limpo ao mesmo tempo, né? Um dado também interessante que eu peguei para a gente refletir sobre essas áreas degradadas, são áreas improdutivas ou de baixa aptidão agrícola e que não desempenham seu papel produtivo ou ecológico. Então, tem uma pesquisa realizada por esse instituto, onde no Brasil são estimados entre 30 a 100 milhões de hectares de áreas degradadas. Isso equivale a uma área mais ou menos, no mínimo, equivalente ao estado do Rio Grande do Sul, e no seu valor máximo, um pouquinho menos do que o estado do Mato Grosso. Então, assim, a gente tem muito território no Brasil, né? A gente tem um país vasto, com grande potencial. Eu só vou comentar esses dois. O segundo meio de se captar carbono são as plantações agrícolas. Então, os solos naturalmente armazenam carbono, mas os solos agrícolas, né, as plantações, as monoculturas intensivas, né, como elas têm um grande déficit nesse aspecto devido ao uso intensivo. O plantio de culturas de cobertura, quando os campos estão vazios, podem estender a fotossíntese ao longo do ano, quer dizer, praticamente tem um momento que essa lavoura está cortada e nada acontece. A ideia de alternar culturas, ter outras plantações ao longo do ano, já seria também uma ajuda nesse processo. Não tão boa quanto a primeira estratégia de aumentar muito florestas, árvores por toda parte, mas também é legal. Aí tem outras que eu não vou comentar, depois, se vocês quiserem, vocês podem olhar nesse instituto, que eu dou crédito ali. E, enfim, daí temos bioenergia com captura e armazenamento de carbono, captura direta do ar, reforço do intemperismo e captura através dos oceanos. Todas essas tecnologias ainda não estão 100% desenvolvidas, são caras, ainda não são uma solução de fato. Então, bem, a fonte, quem quiser anotar, é esse WRI Brasil, na verdade é uma instituição internacional, essa é a sede do Brasil. Ali tem informações bem interessantes sobre tudo isso. E aí, eu trouxe um pouco do conteúdo que faz parte da minha pesquisa de doutorado. Então, esses dados são de 2013, eu imagino que agora a situação esteja pior, mas eu não tive tempo de atualizar eles para a palestra, mas eles já trazem um cenário muito próximo à realidade. Então, assim, vamos falar sobre o cenário das florestas, né? O que são essas áreas que, para nós, é um bando de árvore fechada, onde a gente imagina, às vezes, que não mora ninguém, e que tem aquele riozinho marrom, perigoso, cheio de piranhas que vão atacar quem entra lá. Na verdade, não é nada disso, né? Mas essa é a nossa percepção, porque a gente conhece mais a Estátua da Liberdade, o Louvre, do que a parte norte do nosso país, né? E a começar por mim, né? Eu posso falar, eu sou uma pessoa que conhece muito melhor o resto do mundo do que a região norte do Brasil. Então, eu acho que, de fato, tem um aspecto que a gente precisa começar a se interessar e olhar. Se a gente não tiver interesse em entender o que acontece, se a gente não criar, como comunicadores visuais que somos, maneiras de trazer informações sobre esse cenário para a sociedade como um todo, a gente vai deixar as coisas estarem como são, que é abandonadas, com pouca estrutura de controle, né, na mão enfim, de N processos ilegais de captura de madeira, de desmatamento, de mineração e por aí vai, né? Eu não quero ficar falando de tragédias, eu só quero contextualizar para a gente entrar no ponto do design. Bom, então, as florestas representam 80% da biodiversidade terrestre, né? E o seu principal serviço é essa captura de gás carbônico, mas também fornecem, né, vegetais, animais, alimentos, medicamentos, madeiras, e essa é uma questão bem séria para os designers refletirem, fibras, resinas, óleos, genes, etc., né? No Brasil, vejam que interessante, no Brasil, as nossas florestas naturais, pelo menos em 2013, elas eram 53% do território. A gente está mais ou menos assim, talvez seja um pouquinho a menos, enfim, mas 50% do nosso território são florestas naturais, não só a Amazônia, uma boa parte é a Amazônia, mas não só a Amazônia. E aí o que acontece? Essas florestas, uma parte delas são consideradas florestas públicas, quer dizer, elas pertencem à União, mas elas são de uso, muitas vezes, de comunidades tradicionais, né? Então, as florestas públicas, comunitárias, como nós chamamos,
elas representam quase 20% do território nacional, um quinto. Pensem vocês quanta coisa para um país do tamanho do Brasil, né? E nessas áreas, elas estão intactas ainda, creio eu, porque lá moram comunidades tradicionais, indígenas, agricultores, familiares e assentados. Pessoas, populações que têm um outro vínculo com o meio ambiente, que dependem daquilo para viver, principalmente, dependem daquilo para o seu transporte, para a sua alimentação, etc. Então, essas pessoas, essas populações tradicionais, elas vêm sendo consideradas, isso já é um reconhecimento da sociedade como um todo, desde os anos 1990, como os verdadeiros guardiões da floresta. No entanto, a gente não tem muito acesso a eles, não fica muito claro quais são as dificuldades, a gente não pode transformá-los no que somos, porque senão acabaria com a floresta do mesmo jeito. Então, a grande questão é como fortalecer essas populações que estão ali sujeitas a todas as agressões possíveis o tempo inteiro, como a gente tem visto na mídia atualmente, como fortalecê-los para que eles continuem a prestar esse serviço de guardiões da floresta e que eles consigam ficar em paz com o modo de vida que eles gostam muito, por sinal, né? Então, bem, essas florestas públicas, 91% delas está no bioma amazônico. E aí elas, 22% são terras indígenas, quer dizer, os indígenas ainda são os responsáveis muito pela nossa proteção do meio ambiente, e 6% são as unidades de conservação, né, que são áreas públicas. Enfim, eu não vou entrar nisso agora, tem uma determinada organização dessas áreas públicas, uma boa parte delas são áreas públicas de desenvolvimento sustentável, como essa área onde eu fiz a minha pesquisa, na região do Rio Tapajós, onde é habitada por ribeirinhos, basicamente comunidades tradicionais de ribeirinhos, algumas etnias indígenas, enfim, são essas pessoas, né, chamadas populações tradicionais. Aliás, desculpa, eu acho legal também trazer para vocês uma definição, tá aqui, das populações tradicionais, né? O que são? São grupos culturalmente diferenciados que ocupam territórios e recursos naturais como condição para a sua reprodução cultural, social e econômica. E utilizam conhecimentos transmitidos pela tradição, daí o nome, né? Quer dizer, são pessoas que conhecem, por exemplo, a maioria das espécies do meio ambiente que tem em volta dela. Conhece as árvores, sabe como cortar da maneira certa, conhece os frutos, conhece os hábitos dos animais, dos peixes. É bem interessante, quando a gente vai para um lugar desses, onde tem uma natureza ainda mais intocada, a gente não sobrevive sem os conhecimentos dessas pessoas, né? E elas colaboram não só com a gente, enquanto turista ou visitante, mas também muito com os cientistas, né? Assim, muitas das descobertas científicas vieram de indicações dessas pessoas que ocupam esse território há milhares de anos, e com esse conhecimento que foi passado de geração para geração, né? Então, essas populações, elas colaboram na identificação e manutenção da biodiversidade da floresta, auxiliam muito no combate ao desmatamento ilegal, porque elas resistem, porque é interesse delas, né, resistir, porque elas dependem, é o território delas, difundem conhecimentos sobre o meio ambiente em que vivem, possuem habilidades práticas e conhecimentos tradicionais, e dependem da floresta em aspectos materiais e simbólicos também da sua cultura, né? E além de possuir modos de vida sustentáveis. São culturas que não têm a cultura da acumulação. Você visita uma casa de ribeirinho, raramente você encontra um armário com roupas, por exemplo, uma das pesquisas que eu fiz, eu reparei. Eles têm cestos pendurados em alguns lugares com poucas coisas, porque é quente, porque é uma outra cultura, é uma outra maneira de lidar. Não estou dizendo que nós temos que nos transformar neles, nem vice-versa. O que eu acho que é interessante é que a gente comece a ter um olhar assim menos estereotipado e mais atento para esse modo de vida, porque isso é Brasil, isso é o nosso território. E se a gente não entender como lidar com isso, a gente vai continuar na situação em que a gente está, com essas florestas sendo invadidas, desatenção total do governo para proteção ambiental, enfim.
Então, algumas atividades estão sendo desenvolvidas com produtos e serviços locais, porque a grande questão é assim, como promover um desenvolvimento sustentável nas florestas? O que pode ser feito para que as florestas fiquem intactas com a população local, né? É necessário trabalhar com as pessoas que estão lá, né? Então, assim, existem iniciativas em algumas partes com ecoturismo, com a venda de produtos agroextrativistas, existe o manejo comunitário, madeireiro e não madeireiro, né? Tem um caso de sucesso ali na região do Tapajós, que eu frequento, que é o primeiro manejo madeireiro comunitário da Conflona. Enfim, a questão da madeira, eu não vou entrar nela especificamente nessa palestra, mas ela é uma questão bem complexa também. Entender alternativas para a madeira, como o bambu, eu conheço o laboratório de bambu da Unesp, acho, assim, admirável o trabalho, sou totalmente fã, e eu acho que é muito importante a gente pensar que a madeira é um material super importante em tudo, né, da nossa cultura material, mas que é necessário ter também alternativas. Bom, e aí, como é que o design interage com esse contexto, né? Então, assim, isso é resultado ainda da pesquisa de doutorado, onde ficou muito claro para mim, assim, que as principais intervenções estão nesse nível: planejamento, inovações e comunicação. São três pilares a serem trabalhados pelo design, né? Para fomentar as trocas econômicas e culturais, processos sustentáveis e combinações de materiais, de processos, de conhecimentos, de informação. Essa parte aqui é muito importante, né? Como a gente comunica, como essa informação é trocada, como eles se percebem, vocês vão ver mais adiante, com o exemplo da pesquisa de pós-doc, como é importante esse design da informação nesse tipo de relação. Então, as relações de produção são relacionadas à extração, ao beneficiamento e aos sistemas para agregar valor aos produtos. As relações de serviço são relacionadas a turismo, hospedagem, interpretação ambiental, passeios, vendas de produto, alimentação, etc. Quer dizer, tem outros também, mas assim, existe um grande potencial para esse mercado do ecoturismo. E as relações de comunicação, que hoje em dia eu considero as mais importantes, ela conecta todos, divulga e valoriza recursos ambientais e culturais, a produção e os serviços. Tá todo mundo aí? Deixa eu ver aqui. Tá todo mundo aí? Tá todo mundo me ouvindo? Sim, sim. Então tá, que eu tô aqui falando, olhando pra tela, deixa eu ver se... Então tá. Todo mundo falando que está aí, sim. Alguma dúvida, por enquanto, uma pausinha aqui para uma água. Como é que tá para vocês esse conteúdo? Tá muito estranho? Tá claro? Como que tá? Tá ok. Então tá bom. Vamos entrar mais no design, né? Não se preocupem. Bom, então tá. Então a gente tem essas questões relacionadas a florestas. E a última, prometo, acho que essa é a última das definições e trechos teóricos que eu trouxe para essa conversa, que é sobre o design colaborativo, o design de serviços e o design estratégico. Então, o professor e teórico italiano Ezio Manzini, que eu já citei antes, né, no livro Design Quando Todos Fazem Design, ele começou um percurso de reflexão sobre a evolução da cultura de design, buscando ampliar a compreensão do design na contemporaneidade para além do design industrial. Então, ele analisa novos horizontes disciplinares que o tornaram um precursor de design de serviços, de design estratégico e do design colaborativo. A sua abordagem do design social propõe essas novas perspectivas como plataforma metodológica para enfrentar os desafios de uma sociedade que se transforma rapidamente, graças, né, principalmente ao desenvolvimento tecnológico, mas que ainda não conseguiu elaborar respostas para as principais questões socioambientais do século XX. A gente continua nesse ponto, né? Quer dizer, realmente um desenvolvimento tecnológico estupendo, e a gente ainda não sabe exatamente como a gente vai lidar com essas questões básicas que a gente já está sendo vítima delas, que elas estão aí na nossa frente o tempo inteiro. Então, alguns processos de informatização potencializaram essa nossa capacidade de ação coletiva. Isso que é o bom, isso que é legal.
permitindo renovar as formas de convívio social e o nosso relacionamento com o meio ambiente. E aí eu trouxe para a gente conversar, eu trouxe a abordagem do design território, né? Tem um livro chamado Design Território, da Lia Kruken, que ele trata dessas relações produtivas no território, e eu entendo que essa abordagem ela pode ir muito além, inclusive, do que a Lia trata ali, mas esse livro foi uma referência para mim, e ainda é até hoje nas minhas pesquisas. Então, a abordagem do design território se caracteriza pelo modo como o design atua na comunicação, melhoria dos serviços e produtos locais, destacando qualidades para valorizar o território como um todo. O objetivo do designer é tornar o território e suas potencialidades reconhecíveis, trabalhando a valorização de elementos culturais, históricos, ambientais e econômicos. Então, pessoal, assim, a minha proposta mesmo para esse momento que a gente vive é que nós comecemos a olhar mais para o território, que a gente comece a trabalhar com todas as ferramentas que a gente dispõe para trazer comunicações relevantes sobre o território. É um caminho, assim, muito forte para nós enquanto designers, mas para nós enquanto sociedade, de fato, sairmos das nossas ilhas de isolamento urbanos e ter uma percepção maior do todo, ter uma percepção maior do Brasil, principalmente, não só a Amazônia, mas do Brasil como um todo. E eu acho que processos de comunicação e processos de visualização, que hoje são muito mais acessíveis aos designers, também graças às tecnologias digitais, são um caminho e tanto para isso. Bom, então, alguns exemplos relacionados a todos esses processos de visualização, por enquanto, uns exemplos, assim, básicos, né? Por exemplo, aqui a gente tem um infográfico da Serra da Canastra, apresentando essa região, que o diferencial que produz esse queijo diferenciado, né? Então, vejam, uma única imagem, quantas informações ela traz, né? Informações sobre a produção, quantos quilos de queijo são produzidos, quantas propriedades, aonde elas se situam, né, dentro da área da Serra da Canastra, os tipos de gado que produzem. Então, assim, é muito importante que a gente detalhe mais as coisas que chegam até nós, da onde ela vem, quem produz, qual é a região, o que está sendo feito. A gente, de fato, só agora, só recentemente, que a gente começa a ter uma preocupação em valorizar isso no Brasil de maneira mais efetiva. Na Europa, isso já tem um percurso maior, né, com o movimento local, movimento slow food, são movimentos que já valorizam a origem, já tem uma perspectiva de entender de onde vêm as coisas, né, e isso serve, assim, para N áreas, né, desde as embalagens, que podem ter uma conexão com o território, até eventos que podem ser conectados também com a produção, selos de procedência, né, de indicação de procedência, até sites, né, isso foi divertido, porque eu participei na semana passada de uma compra coletiva de açaí da Amazônia, que é completamente diferente do açaí que a gente encontra em São Paulo. E aí uma amiga me passou, eu entrei num grupo de WhatsApp, enfim, e eles contataram essa cooperativa, ela me falou pelo telefone, você conhece a Amazon Buy? Eu falei, como Amazon Buy? Como escreve isso? Amazon Buy de comprar, de buy? Como que é, né? Daí ela mandou o link, e aí eu entrei nessa cooperativa, na verdade é um grupo de comunidades que se reuniu para produzir esse açaí, e uma equipe por trás trabalhou justamente o design, trabalhou essa comunicação num site, onde fica claro da onde eles são, né? Então, eles já colocam na chamada, né, na abertura do site, único açaí nativo, comunitário e 100% certificado, vegano e sustentável do mundo. Então, eu creio que foi uma experiência de sucesso no estado do Amapá, que está super organizada. Então, esse Amazon Buy, ele é feito num lugar que é o arquipélago de Bailink, que é um conjunto de 8 ilhas, bem na foz do Amazonas, do Rio Amazonas, no estado do Amapá. O açaí, e aí isso são informações que eu trouxe ali do site, o açaí sempre se faz presente na segurança alimentar das famílias e da fauna da região. E hoje as comunidades locais conquistaram acesso direto do mercado consumidor com preço justo. Então,
vejam, essas comunidades conseguiram sair dos intermediários, elas se organizaram e hoje elas vendem direto para o mercado, né? Vocês percebam que tem um site todo organizado já com compra. Então, essas ferramentas contemporâneas, elas têm isso de interessante, né? Que com algum trabalho você consegue juntar as pontas. Isso é uma página do site, então eles contam a história deles, né? Enfim, a história do nome Amazon vem da Amazônia, o Bai de Bailink, que é a nossa terra, o nosso lar. E nós não chegaríamos até aqui se não fosse a organização e o trabalho de nossa comunidade, que fica evidente em o nosso símbolo, aqui em cima, né? A união dos nossos em torno do açaí. E no site, percebam como eles trabalham bem, né? Então, eles mostram as pessoas das comunidades, o pé de açaí, quem faz, como é. Então, isso é uma aproximação, né? Você começa a saber que aquilo, da onde vem aquilo que você está consumindo. E você perceber, inclusive, que consumir determinadas coisas é muito interessante para você apoiar a floresta em pé, né, trocando em miúdos, mas para apoiar essas comunidades, apoiar esse modo de vida. Então, esse tipo de comunicação é muito bem-vindo. E eles são bem organizados, devem ter tido uma boa ajuda, uma boa assessoria, né, então eles colocam no site todo o diferencial da produção, né, então eles comunicam o diferencial do produto. Isso é uma coisa muito importante hoje e vai ser cada vez mais importante, né, então, vegano, puro, sustentável, e com várias certificações, né, além do FSC, vários certificados, então, assim, é um tipo de posicionamento que raramente você vê, vindo diretamente de uma comunidade ou de um grupo de comunidades. Eu achei esse caso bem interessante de mostrar para vocês. E aí, pensando em termos de design, né, como é que funciona o design na valorização de territórios, culturas, produtos, identidade, né? Então, aqui é um esquema gráfico adaptado do livro da Kruken, com algumas ações e resultados relacionados com a atividade do design, né? Então, bem, em termos de ação, como é que a gente funciona nesse cenário, né? A gente fala em identificar um contexto, né, um produto, um problema, em compreender o contexto, traduzir isso para comunicar, né? Mas também visualizar, né, trazer a visualidade da coisa, né, como aquele site. Se aquele site do Amazon Buy não fosse feito, a gente nunca teria essa percepção. No máximo, você olharia um rótulo, que não é a mesma coisa, né? Criar e projetar. Então, a gente navega muito nessa esfera, né, que também é um universo do design da informação, né, enfim, do design visual, mas não só, né. Então, assim, pensando em ações que o design pode fazer, em áreas que ele pode atuar, né, a gente tem produtos, né, reposicionamentos e tantas coisas, fortalecimentos, serviços, combinações entre produtos e serviços, que é a grande força, né, hoje em dia, enfim, as interfaces de comunicação, né, sejam elas no ambiente, impressas, digitais, são todas super importantes, as estruturas de suporte aos serviços, como, por exemplo, esse site que vocês acabaram de ver, as diferentes representações do conhecimento. Isso aqui é um lado, assim, bem delicado. Eu consegui aprofundar nisso durante essa pesquisa de pós-doc, né, que a Mônica foi a supervisora, e, assim, eu fui entender o quanto é importante essa representação do conhecimento dessas populações. Elas não são habituadas a isso, mas quando elas se enxergam nessa representação visual, isso é uma ferramenta de empoderamento muito preciosa. E novas formas de compreender o contexto, né? É importante que a gente não tenha uma postura de achar que o mundo é organizado da nossa maneira, né? É importante a gente saber chegar nesses lugares e entender como é que as coisas funcionam em outras realidades, né? E muito importante, hoje em dia, dentro dessa perspectiva do design estratégico, é você entender toda a situação e você pensar em projetar cenários, né? Projetar cenários de sustentabilidade, como fala Manzini e tantos teóricos, né? O que é possível, né? Qual é o cenário, o que é possível fazer, né? Depois que você compreende a situação, para que essa situação se torne mais interessante, mais sustentável, que você realmente consiga fazer uma ação que faça a diferença.
E aí a Lia Kruken tem esse esqueminha no livro dela, que eu vou passar rápido por ele, eu não vou detalhar, mas quem tiver interesse eu recomendo vivamente que olhem, né? Então, ela fala dessas ações para o desenvolvimento de projetos de valorização e produtos, de valorização de produtos e territórios, né? Então, primeiro, reconhecer as qualidades do produto e do território, ativar as competências situadas no território, né? Quer dizer, quem são as forças, como esse território é organizado, como que é a organização política, quais são as associações, quais são as instituições, comunicar o produto e o território, proteger a identidade local, o patrimônio material e imaterial, super importante. A hora que você perde a identidade, você perde tanta coisa junto com isso. E apoiar a produção e os serviços locais, promover sistemas de produção e consumo sustentáveis, desenvolver novos produtos e serviços que respeitem a vocação e valorizem o território. Essa questão é muito importante, né? Entender qual é a vocação, né? Entender qual é o perfil do território. Não adianta você, por exemplo, pensar numa Amazônia que tem uma vocação florestal e transformar num território para agropecuária. É um desastre que a gente está vendo, né? Então, assim, é importante a gente entender as características, entender o que se propõe para cada local. E consolidar as redes no território é muito importante. Esse exemplo de Bailink não deixa de ser uma rede de comunidades daquela região, e, enfim, daí entra numa série de questões muito interessantes, né? Porque você pode também pensar em intercâmbio entre cadeias produtivas, você pode pensar em fortalecer cadeias de valores, ou intercâmbio entre cadeias produtivas para gerar novas cadeias de valor. É um tema bem legal esse das redes. E uma outra experiência bem interessante nesse sentido é o selo Origens, desenvolvido, acho que em parceria com o Instituto Socioambiental. Então, esse, acho que vocês já viram, imagino, né, esse QR Code, né, esse código QR, bonitinho ainda em forma de árvore, e ele é aplicado nas embalagens dos produtos. Você pode passar o seu celular sobre essa embalagem e você tem toda a rastreabilidade daquele produto. Você entra num site onde você tem quem faz, da onde vem, como é feito, os parceiros. Então, você tem uma série de informações que trazem um outro valor para esse produto, né? Então, hoje em dia, esse selo Origem, ele já engloba 1.600 produtores locais, 40 povos indígenas e populações tradicionais, e essas produções estão numa área de 51 mil hectares de floresta, né? Quer dizer, eles resultam em 51 mil hectares de floresta em pé. Então, percebam, né? Isso é uma ação que é praticamente um serviço, né? Mas que ela envolve design, envolve projeto, quer dizer, você pensar em criar uma base de informações, ter um código de barras numa embalagem, onde a pessoa pode passar por ela e encontrar toda a referência sobre aquele produto, eu imagino que isso seja o futuro, assim, de vários segmentos. Na minha percepção, do jeito como nós estamos andando, as coisas andarão por aí, os produtos terão uma necessidade de serem identificados, de terem uma rastreabilidade. E, né, são algumas telas do site, do selo Origens, né, então você tem a apresentação, quem faz, a indicação no mapa, de onde vem esse produto, quer dizer, ele traz uma ficha técnica, você tem também fotos do contexto, da comunidade, de como é essa produção, um projeto super interessante. Bom, essa parte eu vou pular, tá? Que são questões chaves dentro daqueles 7 itens. Isso é uma coisa que é um conteúdo do livro da Lia Kruken, que depois, quem tiver interesse, lê ou me contate, enfim, eu posso passar essas coisas. E, então, esse ativar, comunicar, são bem interessantes essas questões chaves que ela coloca: proteger, promover, desenvolver. E aí, nós vamos entrar no design bem contemporâneo, né, que é o tornar as coisas visíveis e tangíveis. Mas eu vou fazer uma troca aqui na sequência das coisas, eu vou deixar essa parte que vai mostrar plataformas virtuais e a relação dessas plataformas com o território para o final,
e eu vou apresentar para vocês algumas pesquisas e atividades que eu fiz na Amazônia, depois eu volto para cá, tá? Vamos ver... Aqui. Pronto. Então, eu acho que é interessante a gente, já que a gente está na dimensão local, eu dar um salto para cá, que ainda são contextos locais, né, uma dimensão pequena, para depois a gente ir para aquela parte que ela traz uma percepção, assim, mais da atuação do design numa macro escala. Bom, então, tem essa tese de doutorado que eu fiz, na verdade eu comecei a fazer algumas atividades na Amazônia a partir de... A primeira ida foi em 2004, 2005, eu ainda fazia parte da Arquidesign, fui pensar em fazer uma matéria sobre borracha, e no fim eu acabei tendo envolvimento com uma comunidade que precisava de ajuda, de designers, e eu mesma acabei fazendo umas oficinas depois. No meio desse processo eu percebi o quanto era ignorante sobre tudo isso, tive a necessidade de estudar, e aí saiu essa pesquisa de doutorado, que é o Design para Sociobiodiversidade, muito focalizada nos trabalhos que eu fiz com a borracha ali na região. E esse trabalho, eu entendo ele hoje como uma ressignificação, né? Não só da minha parte, é um processo, dentro desses processos florestais, existe essa ressignificação de materiais na construção de cenários de sustentabilidade. E tem algumas experiências pontuais com a borracha acontecendo, participei de uma delas, né? Então, isso é um detalhe de uma imagem de uma oficina que eu fiz, que vocês vão ver logo mais, né? Então, assim, a situação da borracha, o uso da borracha na floresta, ele era inicialmente feito pelos, assim, borracha artesanal, né? De fato, a borracha, ela era extraída e vendida como é que eu vou chamar, em mantas prensadas ou prensadas em rolos, e esse material bruto era passado para processos de transformação até chegar na indústria, principalmente de automóvel, mas indústria farmacêutica também. Mas aqui a gente vai focalizar o uso da borracha vulcanizada, o uso artesanal dessa borracha nas florestas, tá? Então, inicialmente, esse uso era só pelas populações tradicionais, pelos seringueiros, que faziam botinhas para se proteger, né, da chuva, de tudo, e faziam essas pequenas bolsinhas, originariamente até eram bolsinhas para eles levarem um maço de cigarro. E esse processo, a partir da Eco 92, onde houve uma grande discussão sobre a floresta e todos esses processos de inclusão das populações que ali vivem, algumas iniciativas começaram, então teve essa iniciativa que era o Couro Vegetal, organizada por uma carioca, que ela começou uma produção de bolsas, mochilas, então o processo dela era trabalhar com tecido emborrachado, esse tecido era emborrachado e transformava nesses produtos. Tem um livro que conta essa história muito legal, que se chama Amazônia 17º Andar, que é super divertido, ver todo esse, divertido e trágico também, ver todo esse processo. Isso aqui era uma bolsa de uma dessas comunidades que eu fui, na região do Rio Tapajós, em 2004, então era já uma produção comunitária, apoiada por uma ONG do Acre, que ensinou essa técnica de emborrachar tecidos, e essa aqui era uma outra técnica desenvolvida pelo Laboratório de Química da Universidade de Brasília, que era produzir essas pequenas mantas de borracha. E isso é uma evolução desse grupo que começou com esse trabalho e depois foram, lá por 2008, 2012, para um outro trabalho que eles chamam de encauchado, tem tido uns resultados bem interessantes. Então, assim, esses processos, na verdade, eles são atualização de conhecimentos tradicionais, né? Então, o uso e a reinterpretação de tecnologias simples pode ser um meio de desenvolver novos recursos econômicos e culturais. Ele colabora para gerar novos produtos ou serviços, e o design atua como uma ferramenta para a cocriação de um sistema integrado de produtos, serviços e comunicação. Então, uma coisa atrai a outra, né? Nessas comunidades onde eu trabalhei, as pessoas vão visitar porque sabem que se trabalha com borracha, mas, ao mesmo tempo, tem uma série de atividades de ecoturismo, então, uma coisa fortalece a outra. Aí, um grupo de pessoas
cozinhavam na sua casa para os visitantes, hoje já tem um restaurante comunitário, aí outros ribeirinhos se organizam para fazer passeios de barco. Então, assim, é um sistema possível, viável de fortalecimento. Deixa eu beber uma aguinha aqui. Fernanda, deixa eu aproveitar, me desculpe, mas olha, já são 6 horas, né? E eu sei que você me avisou que você precisaria finalizar até às 6h15. Então, só para te dar um parâmetro, tá? Nossa senhora, eu sou péssima para tempo Passa mesmo. rápido, né? Passa muito rápido. Eu acho que eu vou acabar um pouquinho depois, mas eu vou dar uma acelerada aqui, ainda bem que eu pulei. Tá bom, isso. Obrigada, Mônica. Imagina. Bom, então essas são algumas experiências nessa oficina, que era para criar novas alternativas para produtos feitos com a borracha. Logicamente, vieram algumas metodologias do design, né, paleta de cor, famílias de cores. Isso é pessoal trabalhando na oficina, na comunidade de Maguari. Esse é o resultado das oficinas, alguns cadernos, capas de cadernos e cadernos que foram feitos. Isso, um ano depois, um ano e pouco depois, quando eu voltei, eles estavam super envolvidos, essa produção deu certo, existe até hoje, e traz uma renda para essas comunidades, não só de cadernos, outras coisas vieram depois, mas eram experiências com tingimento natural, feitas por eles, experiências de texturas desse grupo. Tem alguma coisa desse material no meu site também, depois quem tiver curiosidade pode dar uma olhadinha lá. Isso é algumas texturas trabalhadas na borracha, a partir dessa oficina. Isso foi uma oficina depois sucessiva, onde novas ferramentas foram introduzidas, então foi chamada de oficina de cortes e furos, eu levei essas ferramentas de sapateiro, para essa comunidade que só produz essa manta rígida, não é a borracha líquida, então a questão aqui era outra, eles fizeram algumas experiências ainda muito, assim, um nível precário, e bem, do ponto de vista da sustentabilidade, aqui é uma análise da borracha, o látex extraído quando vai para a indústria, é um esquema linear, unidirecional, que gera muitos resíduos de difícil composição, e isso aqui era um esqueminha de 2011. É interessante a gente ver que 1 litro de látex, na época, ali na floresta, custava R$2. Quando ele se transformava nessas mantinhas, ele gerava 3 mantas, que eram vendidas por R$15, e quando eles se transformavam em cadernos, ele rendia 12 cadernos, que rendiam R$120 a R$150. Então, vejam que interessante, de fato, né, esse sistema de agregar valor, a diferença dos R$2 para os 120, 150, faz uma mudança enorme e movimenta um grupo maior de pessoas na comunidade. Isso aqui eu vou pular, são resultados, assim, né, que nós temos que estar atentos a esse tipo de trabalho. E aqui a pesquisa de pós-doutorado, que ela, então, se chamava Design e Sustentabilidade no Entorno do Rio Tapajós, Interrelações Contemporâneas. Mônica foi a minha supervisora, e era uma pesquisa da cultura material enquanto um recurso de fortalecimento das comunidades, né? Então, ela era baseada muito nesse processo de reconhecer, valorizar e fomentar a criatividade local. E para essa pesquisa, eu usei muito, assim, a estratégia de trabalhar com o design da informação, como um elemento para o diálogo mesmo, social, né? Então, eu fiz um livreto para conversar com as pessoas, todo ilustrado, para explicar o que era o design, o que era a pesquisa, como é que eu estava me colocando diante deles, e assim, ao ver as imagens, entender essa construção, essa narrativa, fica tudo muito mais fácil para eles, do que simplesmente ouvir uma história, né? E isso foi material, foi um processo que ao longo dessa pesquisa fui criando esses livrinhos, esses livretos, interagindo junto com eles, né? Cada vez que eu voltava lá, eles corrigiam, traziam novas informações e todos se reuniam e gostavam muito de ver tudo isso, e esse foi o produto final. Então, era esse processo do design da informação, que ele identifica, seleciona, relaciona, organiza e estrutura esse conteúdo, né? Isso que traz, né, visibilidade, promove o reconhecimento de práticas tradicionais e
promove a autoestima das comunidades. Quando elas se veem ali e percebem que alguém viu esse trabalho que faz parte do dia a dia e estruturou e pôs uma determinada ordem, para eles é uma sensação bem gratificante. E, ao longo dessa pesquisa, eu fiz um reconhecimento desse conhecimento de populações tradicionais no design local deles, né? Então, tem um pouco de tradição, um pouco de inovação. Então, tem exemplos com design de superfície, grafismo, né, das diferentes etnias, que é a grande riqueza cultural da Amazônia, né, em termos visuais. Design de objetos, né, aqui são já coisas com a borracha, que já são essas releituras. Isso já é um artesanato bem tradicional, com fibra, de Tucumã, da região, enfim. E já releituras de trabalho com a borracha. Design de embalagens, tem coisas fantásticas, mas a minha preferida é a embalagem da farinha. Essa é uma coisinha chamada caixinha de surpresas, que eles fazem uma caixinha toda fechada e os infinitos cestos e bolsas trançadas. Design de sinalização, que é muito interessante, que eles trabalham com fibras trançadas. Essa área, ainda acho que em termos de design, é a área mais carente, ainda existe uma pouca comunicação dos atrativos, de tudo, enfim, aí temos design de embarcações, design de habitações, né, com material, a palha, as fibras, os utensílios, design de móveis locais. E esse era o trabalho, então, era entender a cultura material pelo conhecimento local e como era o uso desses recursos materiais, né, como era essa junção das duas coisas. Então, desde as matérias-primas, da onde elas vinham, como elas eram trabalhadas, como eram as técnicas, que artefatos geravam e quais eram seus usos e suas funções. Essas são algumas páginas dessa publicação. Aqui mais um pouco. E aqui um exemplo, que é essa embalagem da farinha, né? Então, que eles chamam de paneiro, que é essa cesta para conter e conservar a farinha. Então, ela é feita com esse trançado hexagonal, bem aberto, né? Feito com as talas, que são essa parte do caule das palmeiras, né? Ali naquela região eles usam muito o curuá e o buriti. Esse aqui é o buriti. E é interessante que eles usam essa folha, que tem vários nomes ali na região, eles chamam de caxiri, para forrar esse paneiro, para forrar essa cesta, né, para a farinha não sair, e depois eles fecham ela toda. Uma das grandes descobertas dessa pesquisa, que foi muito interessante de observar, é que esse sistema conserva a farinha seca, sem pegar umidade, ela fica seca e crocante, por mais de um ano. Então, totalmente natural, com material que não envolve plástico nem nada, só aqui que eles não resistem, como fica tudo fechado, eles põem um saquinho para fora para mostrar o aspecto da farinha. Bem, e esse é o último projeto meu na Amazônia, que é o Ecolab, e esse tem um site, eu acho que quem quiser conhecer, olha melhor, a Mônica fala um pouquinho na minha apresentação, então... Essa é uma ideia de trabalhar com designers e não designers e com comunidades locais, em intercâmbios culturais, né, pensando nessa ideia de fortalecimento e de trocas, enfim. E a ideia é fazer oficinas, palestras, etc. Então, quem quiser olhar, tem o site ecolabiamazônia.com, e ali explica melhor, tem uma série de telas e páginas, né? Então, essa ideia de fazer cursos e projetos colaborativos, oficinas experimentais, trabalhar também com design da informação, com vivências em comunidades. Esse é o espaço da Ecolab, e, enfim. E é isso, deixa eu passar rápido agora por aquele pedacinho que eu pulei, que eu acho que vale a pena. Vocês estão bem aí? Ainda aguentam? Ainda me aguentam mais um pouco? Sim, tem muita gente aqui ainda. Estamos em 70 pessoas que bom. Assistindo. Então, vou passar essa última parte, que é mais tecnológica, que é legal também. Pronto. Bem, isso também é conteúdo que vem muito desse livro do Design Quando Todos Fazem Design, então a gente tem então essa perspectiva, né, pensando em mudanças climáticas, que é o tema da nossa palestra, e pensando em olhar para o território, que é a grande questão que eu defendo hoje em dia,
é muito importante a gente tornar as coisas visíveis e tangíveis, né? Então, os processos de visualização podem ser ferramentas de desenvolvimento comunitário, fomento à cultura, fortalecimento do patrimônio e da identidade. Então, a proposta é utilizar a capacidade de representação visual do design para dar visibilidade a algo, né? Por exemplo, sites, mapas, publicações, cartazes. Esse aqui é o exemplo do site da Rede Artesol, que ele justamente tem essa ideia também, ele apresenta um mapa do Brasil, aonde tem os produtores de artesanato, você clica nos pins e você tem um retrato dessa produção, quem faz, quem produz, um projeto super interessante, você aproxima, aquele objeto não é mais desconectado do seu contexto, ele ganha um outro valor quando você traz essa conexão. E tem projetos urbanos também, né, como o projeto Colab, que é bem bacana, que são, enfim, essas interfaces digitais com referenciamento geográfico, elas permitem uma série de possibilidades, assim, a gente já explora várias, mas é um universo bem interessante, que eu tenho, assim, me interessando muito sobre isso, né. Então, o Colab é uma plataforma, né, ela é uma startup que surgiu em 2013 com a proposta de aproximar cidadãos de seus governos e dar à população poder de colaborar com questões do setor público, através de publicações de zeladoria urbana, participação de tomadas de decisão e consultas em avaliações. Então, praticamente é uma plataforma que liga a população com o governo, né? Então, você pode ver, relatar problemas sobre sinal de trânsito, iluminação pública, buraco nas vias, poda, e por aí vai, né? Então, eu acho esse projeto bem interessante. Aí a gente tem o Map Biomas, que é um projeto que eu tenho seguido também, acabou de lançar a última versão, semana passada, ou retrasada, teve um seminário. O Map Biomas é bem interessante, é uma iniciativa que envolve várias instituições, universidades, ONGs, empresas de tecnologia, e a proposta é mostrar o uso do solo. E eles têm um sistema muito sofisticado, eu também recomendo uma visita ao projeto, ao site mapbiomas.org, né, e aí você tem várias partes de visualização, né, são plataformas conectadas com imagens de satélites, então você tem a cobertura em todo o território brasileiro, você tem as mudanças de ano a ano, então você tem uma leitura temporal, e você tem estatísticas e infográficos disso, né, esse é um exemplo do infográfico do Map Biomas, então, evolução anual da cobertura do uso da terra, de 85 para 2019, e aí você tem florestas, né, o gráfico que mostra decaindo, pastagem, agricultura, floresta plantada, então é muito bem feito, super bem organizado, é uma iniciativa bárbara pública, eles disponibilizam esses mapas, esses dados para quem quiser, aberto, é fantástico. Bom, interessante também que eles têm projetos e parcerias, então, entre eles, bom, tem alerta de desmatamento, mas também eles fizeram uma parceria para trazer dados georreferenciados sobre a Covid, que é bem interessante. O Lab Cidade da FAUSP também, no site deles também tem dados georreferenciados da cidade de São Paulo sobre a Covid. Então, essas novas tecnologias, elas permitem algumas coisas, assim, fantásticas, né, para você entender o que está acontecendo, né, aqui e em várias partes do mundo, não é mais o aqui e o agora, né, aqui no território. Então, as imagens, as telas do Map Biomas são essas, tem uma super resolução, e você vai ampliando, você vê a coisa no seu particular. Aí, falando sobre mapeamento e ampliação, tem outras coisas também. Esses são alguns exemplos do Images Lab, que é um laboratório do Politécnico de Milão. Então, podemos passar do mapeamento de características proeminentes e de recursos físicos, né, como é esse do Map Biomas, que eu acabei de mostrar, a recursos sociais de uma determinada área, até o mapeamento de fenômenos sociotécnicos complexos, né. Então, esse projeto do Images Lab, ele utiliza o mapeamento e registro de histórias audiovisuais para transformação social e para fomentar o diálogo entre as partes interessadas e atores sociais para compartilhar uma visão comum de futuro. Então, enfim, fazem registros de vídeo, você não precisa nem ter tanta tecnologia para ter essa perspectiva de território e de registros.
E, enfim, esses processos, né, tem o mapa verde também, que é super interessante, eu vou mostrar rapidinho, e tem muitos processos que são de mapeamento participativo, né, que produzem esses retratos comunitários, são guias para moradores e turistas, e são inventários para tomadas de decisão, né. Esse é o projeto Green Map, também, que é bem interessante, qualquer pessoa pode entrar no site, e consiste, basicamente, esses mapas verdes são mapas com temas ambientais criados localmente, né, para cidades, e eles disponibilizam um conjunto de símbolos universais e recursos para a criação de mapas. E então funciona assim, né, com base nos princípios da cartografia, você vai marcando com os símbolos uma localização, você pode marcar várias coisas, recursos naturais, culturais, centros de reciclagem, patrimônio, jardins. A primeira foi criada em Nova York, olha, aqui são algumas ícones do Green Map. Então, tem vida sustentável, mobilidade, tecnologia e design, desafios, natureza, cultura e sociedade. É um projeto bem interessante também de visitar. E, por fim, também é uma fala do Manzini, né? Então ele fala na visualização como ferramenta para ampliação de sinal fraco, né? E então, assim, basicamente é isso, né? A gente pensar, tem outras pessoas que trabalham com isso, né? Tem a rede Desis, que é super interessante conhecer, tem a amplificação de comunidades criativas, que é da Laura Penin e do Eduardo, são dois brasileiros que fizeram FAUSP, hoje moram em Nova York. E também, assim, reconstrução de identidades locais, né? Então, assim, dentro dessa perspectiva de território, esse projeto que eu mostrei na Amazônia, com a cultura material, que isso pode ser feito de várias maneiras, né? Esse registro, assim, de identidades de culturas, né? Do que constitui, de fato, a identidade de bairros ou de regiões, é uma abordagem muito rica também. E é isso, pessoal. Acabamos finalmente. Deixa eu baixar aqui minha tela. É um pouco isso, então, a ideia, né? Falar sobre o território e as várias maneiras de se lidar com isso, nesse momento em que é necessário que a gente focalize um pouco mais as questões ambientais. Uhum. E ainda tenho, eu falei para a Mônica que eu dou uma aula às 7, mas eu teria uns 10 minutinhos para dúvidas. Tá bom, Fernanda, olha, super obrigada, sinta-se aplaudida, é muito bom tudo que você traz também. E eu abro então para perguntas, gente. Quem quiser abrir a tela, por favor, pode abrir e falar, ou se não, se quiserem mandar aqui no chat, eu leio para Fernanda. Fernanda Letícia está falando super ótimo, obrigado. A Cássia, que é professora lá do departamento, nosso departamento de design e chefe de departamento, falando palestra riquíssima em referências, informações, pesquisa e história de vida, parabéns. O Luiz Carlos Felisberto também, nosso colega professor, falando também que ele gostou, palestra muito rica. Olha aí, gente, a Fernanda está mandando também aqui. Também, se alguém quiser depois conversar alguma coisa, já que não tinha na palestra, deixo aí. Uhum. E é isso. Longa, né, Mônica? Não, mas foi ótima, tal. E, Fernanda, enquanto as pessoas aí pensam ou estão, então, refletindo ainda sobre tanta informação, como que você vê, né, essa questão que nós estamos enfrentando, não só no Brasil, mas especialmente, dessa fragilidade da democracia, né? Como que você pensa, como os designers podem atuar nessa relação? Né? Existem algumas iniciativas, a gente sabe, mas eu queria saber a tua visão em relação a isso.
Eu penso que justamente essas ferramentas de comunicação, elas são poderosas para a gente se articular, né? Então, assim, a gente dispõe de dados, né? Eu acho muito interessante, assim, ter mostrado o MAP Biomas, que é uma quantidade enorme de cientistas preparadíssimos que trabalham nesse projeto. Então, a gente tem dados e tem, inclusive, que não vem de mim, mas tem várias alternativas para isso. Eu acho que cabe aos designers trabalhar com as mídias digitais ou não, né? A gente realmente pode fazer um trabalho de edição, que é um trabalho também de design de informação, de pescar essas informações, organizar elas de uma maneira fácil para que todos entendam, e como sociedade exigir que algumas medidas sejam tomadas, né? Como teve um movimento passe livre, que foi tão bonito, né? Os jovens se organizaram, criaram uma pauta de poucos pontos e exigiram reivindicar algumas coisas. Eu acho que o caminho é esse, né? É necessário que a gente se envolva. E eu acho que a nós designers, assim, a gente tem uma parcela bem legal também, por ter justamente acesso, domínio e ter essa experiência prática em lidar com conteúdos, com informação. Isso é bem legal. Olha, Caroline está dizendo o seguinte, Caroline Prudente, que palestra, trajetória incrível, fiquei muito interessada nos projetos que você apresentou. Obrigada por compartilhar. A Isabela Lully também fala, muito obrigada por compartilhar suas pesquisas e trabalhos, parabéns. E o José Carlos Magro Júnior está falando, Fernanda, parabéns pela palestra e pelos assuntos abordados. Diante da realidade que vivemos, com crise política e ambiental, como você vê o papel do design no enfrentamento dos problemas socioambientais? Quais práticas podemos assumir em nosso cotidiano que atuem em frente a estas questões? São tantas práticas, né? Isso seria outra palestra. Mas eu acho assim, pensando nesse aspecto que eu focalizei na palestra, né? Olharmos para o território, eu acho que esse é um ponto importante que eu estou defendendo, de fato, né, para a categoria do design. Eu acho que nós precisamos ter uma postura mais envolvida com o todo, né, do Brasil, da América Latina, mas se fosse só o Brasil, já seria mais do que suficiente, né, e a gente percebe que os nossos irmãos latino-americanos têm uma postura totalmente diferente da nossa, né, então eu acho que falta esse olhar para o território, em localizar regiões, identificar questões, potencialidades, problemas. E eu acho que essa questão da captura de carbono ela é fundamental, né? Quer dizer, não basta mais só reduzir a emissão, isso em si já é um assunto longuíssimo, mas eu acho que a gente tem que pensar em N sistemas, né, de reflorestamento, de divulgar, enfim, de replantações. Vocês que estão no interior, é um lugar assim, onde tem muito espaço para fazer muita coisa. Né? Tem um monitor na FAO que é de Araraquara, né? Ontem eu estava conversando com ele, falando, nossa, hoje tem fumaça, minha mãe tem que molhar o jardim, porque todo dia fumaça das queimadas de cana. Então, assim, é um absurdo esse tipo de coisa. Né? Eu acho que tem que começar um movimento e pensar soluções para esses territórios. Primeiro, os que estão em volta, não precisa ir para Amazônia, nem eu, louca, maluca, fui, mas que eu realmente tinha essa curiosidade, né? Mas acho que basta olhar em volta, no seu bairro, na sua cidade, na sua região rural, e começar a conversar com os atores, e começar a registrar essas coisas, e juntar, conectar dados. A gente tem um material muito rico para pesquisas, para trabalhos universitários, para atuação profissional, para tudo, né? Não podemos esperar que outros nos contratem apenas. Eu acho que essa é uma mudança importante, né? E entender que o designer sozinho também não resolve, né? Que é um diálogo com outros profissionais. A Renata Carla Sara, ela fala incrível, Fernanda, também estudo design território e design artesanato na minha pesquisa de mestrado. Gostaria de poder conversar mais contigo, se possível, em outro momento, para entender mais a sua experiência prática. Muito obrigada por compartilhar isso tudo com a gente. Claro, quem quiser, eu já deixei o meu e-mail aí no chat. Quem quiser contatar e conversar, estou à disposição. Tá bom. O Matheus Tavano está dizendo o seguinte, ele gostaria que você comentasse um pouco sobre a questão de alguns produtos produzidos com materiais alternativos, de maneiras mais sustentáveis no geral, e que às vezes parecem mais feios para os consumidores. E agradece a palestra também.
Nem sempre eles são feios. Eu fiz a curadoria de uma exposição no Liceu de Artes e Ofícios, há 2 anos atrás, sobre design e sustentabilidade, que infelizmente não teve um catálogo. Mas um comentário que me impressionou já logo na montagem, o pessoal da montagem, eletricistas, falava assim, ai, que legal, aqui é cheio de produto reciclado e esses são bonitos, né? Porque a gente vê tanta coisa feita, feia por aí. Então, assim, é engraçado, né? Existe essa percepção. Mas eu acho que isso é um excelente trabalho para os designers, né? Tem muita coisa bem interessante feita. Eu acho que também é uma questão de pesquisa, né? De localizar bons exemplos. O José Carlos te agradece, falou perfeito, muito obrigado. E o Cleiton Alves fala: parabéns, Fernanda. Importantíssimo esse despertar de consciência. Difícil, mas devemos ser perseverantes. Vivemos um momento de transição muito importante, onde a participação colaborativa da sociedade, junto aos designers, possibilitarão melhorias na qualidade de vida de todos. É isso mesmo. Eu já escolhi esse tema de propósito também. Eu estou chocada com o momento que eu falei, Mônica, já sei sobre o que eu quero falar. Vai ser isso. Mas, enfim, são áreas de estudo, né? Essa intersecção entre design, informação e território, eu acho que são ferramentas contemporâneas que os designers podem trabalhar. Mas, Fernanda, então, olha, eu super agradeço, eu sei que você está super em cima da tua hora aí, né, já até atrasou um tanto, e as pessoas estão agradecendo, continuam agradecendo, falando que ótima palestra, eu também agradeço, super agradeço em nome de todos, é muito bom, né, a gente poder ter essas visões tão mais amplas sobre o design e questões tão atuais e tão importantes também. Então, super obrigada mesmo, viu, pela tua participação. Você sabe que a gente está sempre aberto, né, o Unesp, para te receber, mesmo que assim a distância, né? É verdade, a distância fica mais fácil. E também eu queria agradecer aqui, queria que abrisse as câmeras, o José Magro, a Raquel Romano, o Lucas Garcia, porque são os 3 envolvidos aí na equipe de organização, e que sem eles seria impossível, né, ter feito esse evento dessa maneira. Então, eu quero super agradecer a todos mesmo.